como é um tema novo, eu também, como que eu posso dizer? São coisas novas para mim, inclusive, tá? Muito cenário aqui eu ainda não usei, mas estou muito, muito otimista e confiante. E quem está usando já está dando feedback muito bom, que essa aula ela foi Filho, dada, papai tá em aula agora. papai tem aula. Ela já foi dada semana passada, como essa minha aula era para ser na terça, deu tempo do pessoal usar, coletar feedbacks, tanto do Moneyball quanto aqui, e eles estão bem satisfeitos. Então, a gente vai acabar forçando a evolução, forçando não acho que não é o melhor termo, né, mas a gente vai forçar a evolução técnica agora. Vamos sair um pouco do campo dos exploits e do MDA, e a gente vai ter um jogo bem mais equilibrado. Mas só que na verdade isso não é total verdade. A gente vai, deixa eu colocar até que isso daqui eu tinha colocado no final, vai ficar mais ou menos assim. Então a gente vai promover um salto técnico, acho que é melhor do que forçar a evolução, como eu falei. A gente vai ter um jogo muito GTO no flop. A gente vai ter um jogo muito GTO no turn. Aqui a gente talvez já comece a implementar alguns exploits, depois a gente dominar a parte GTO. E no River, aqui tá como um mix, mas a ideia é ter muito MDA daí, tá? Que é a nossa praia. Ou seja, qual que é um dos motivos disso, né? Porque no flop a gente já estava enxergando até algumas aulas que eu dei, acho que aqui para o Branco, sobre raise flop c-bet e versus raise flop c-bet, que o field já está, nós já estamos muito próximo da estrutura correta ali, teoricamente falando. E os exploits já não são muitos. Mas mais do que isso, a gente nota que jogando de forma teórica, a gente vai ter mais exploits a serem aproveitados nas streets futuras. Então, se a gente for pensar, até o Crema deu um exemplo interessante. Há uns 15 anos atrás, enquanto toda a população de cash game cara estava jogando um jogo simples, o Salsi, ele... Esqueci o nome dele agora próprio, mas lembro que o nick era Salsi. Bem close, algo assim. Algo assim, Não é? esse mesmo. Por isso que a gente falar. Ele já começou a dar uns checkback, já começou a levar o jogo para uma área mais cinzenta para os vilões. E daí ele imprimiu uma grana enorme. Claro que essa não é a melhor analogia aqui para o que eu vou trazer para vocês, mas é um pouco disso. Quando a gente abrir alguns check behinds, usar algumas sizes alternativas, o nosso adversário ele vai sair do campo de um terço, o campo do call simplório, ou a gente vai desarmar um check raise de acordo com um bordo teórico e ele vai se ver em maus lençóis, tá? Então, levante os ombros aí, tá? Abre o olhão, estica o ouvido, que esse conteúdo aqui ele pode ser. A parte legal é o seguinte: nós vamos trazer aqui para vocês o mais simples possível de um estudo teórico. Ah, e por que ISO Big Blind HU? Quando a gente começar a fazer esses estudos, uma coisa que o Will quer muito é usar o máximo de heurísticas, para que a gente não termine esse salto técnico, como eu coloquei ali, em 2027, né? Então, para que a gente consiga chegar no final do ano já repaginado e começar depois, no ano que vem, só para as ramificações da estratégia, o ideal é que a gente foque em muitas heurísticas. E nada melhor do que você estar muito forte na blind war, tá? Dito isso, nesse cenário a gente vai ter um atalho, porque a estrutura de jogo, quando você isola o Big Blind, você isola a Small Blind do Big Blind e a estrutura de jogo, quando você vai pro HU contra o teu adversário no final do torneio, ela é ela é idêntica, tá? Ela é a mesma base. Você vai poder usar as duas estratégias. Então a gente vai deixar vocês preparados para ranges amplos já, para um cenário que rola demais, que é Blind War. E também quando chegar o HU, vocês já vão estar, os HUs aí, principalmente de KO, vocês vão estar com o jogo já repaginado. Então esse é o motivo desse tema aqui, que se eu lançasse o tema, por exemplo, no começo da semana, quando eu dou aula lá no Insight, por exemplo, eles pedem agenda semanal, eu tenho que dizer qual que é o tema. Eu não gosto muito disso, porque às vezes o cara vê esse tema, ele menospreza, falar de Blind War, de volta, coisa e tal. Mas na real, como diz o NASA, né, se você jogar bem a Blind War, o jogo inteiro tá meio que ajustado, tá?
Então, a estrutura que eu vou usar aqui para me organizar da melhor forma possível com vocês, depois de já ter tido essa aula para mim mesmo, é pensar no range pré. Depois a gente vai falar um pouco sobre os boards. E daí a gente vai falar sobre o plano de jogo. Em ambos os casos aqui, eu quero pelo menos fazer umas 10 mãos de drill e caber tudo na aula de hoje ainda, tá? Então, para falar de pré, só para a gente se situar, né? Deixa eu ver se eu fiz um filtro correto aqui. É, Oi, Jadas. ISO, pode falar. Só E, para ver se eu entendi. A ideia, então, para os próximos meses ali é criar um plano de jogo GTO no flop em todos os cenários, tipo botão versus big, blind war, tudo, é isso? Vai acabar com todas aquelas guidelines que a gente tinha ali e tal? É boa pergunta. então, a ideia é a gente levar isso para toda a base do jogo. Se a gente vai. Inclusive, por exemplo, ó, quando a gente falou sobre agora Multiway, que já era um plano de jogo bem mais teórico, no mês passado, né, antes da série, mês retrasado, antes da série, vocês notaram que quando a gente estava em position versus um cara abrindo e o Big Blind, o que nós tínhamos passado de guideline estava totalmente em voga. Era próximo de bet range, muita agressão, flop turn. Isso. Então não se assustem muito quanto a gente repaginar por inteiro e perder tudo que vocês. Perder não, né? Mudar tudo que vocês estavam jogando. Em alguns aspectos, eu acredito que vai ter mudanças drásticas, sim. Mas o que nós pudermos preservar da estrutura boa de MDA, assim será, saca? Inclusive, pode acontecer de a gente passar aqui como a gente vai jogar teórico e depois colocar fazer alguns ajustes para não deixar a EV nítido de números é, excluídos da estratégia. Mas para que a gente possa chegar nisso, a gente primeiro vai ter que dominar o âmbito técnico. Na minha opinião, o que vai rolar é o seguinte: até então, nós já pagamos todas as nossas contas, ou seja, a gente já lucra jogando um jogo puro exploitable. Muitos aqui sem conhecimento até avançado da teoria. Quando você tem um domínio teórico e chega um exploit para você usar, o teu uso dele é muito melhor. Porque você sabe sobre qual range, sobre qual, ou seja, qual que é o cenário, como que está ali a guerra de equidade. E sem alguns de vocês terem esse conhecimento mais avançado, digamos assim, vocês já fazem um dinheiro muito bom, né? O Black não é esse o assunto, mas o Black talvez está tendo o melhor ano aí de vários, de muito tempo. Então, com isso daqui, a ideia é que a gente, enfim, né? A ideia é a gente avançar mesmo para ter um jogo bem mais sólido. Dito isso, vamos começar aqui com o pré-flop, e o pré-flop vai ser, vocês já vão notar que vai rolar uma simplificação no meu modo de ver absurdo. Então, vamos aqui. Primeira coisa, a gente vai estudar. Deixa eu ver por onde que eu começo aqui, tá? Tá, vamos primeiro abrir aqui uma. Ah, não. Agora que eu lembrei. Construtor de range. Ou vamos abrir um outro GT Wizard aqui, que eu vou querer colocar algumas questões do lado. E a gente vai. A nossa base, a gente vai iniciar nos 50% do field left. Modo vanilla mesmo, tá? Vai ser totalmente aplicável para PKU também, no pré-flop ainda. Mas para poder abraçar tudo, a gente vai começar aqui no modo vanilla. E a gente está falando basicamente desse cenário aqui. Então, 50% do field left. Eu coloquei, vamos colocar aqui 50 big blinds, que é onde eu comecei os meus estudos aqui. Que é o mais habitual da nossa gameplay aí diária, digamos assim. Uma média entre shallow stack e deep stack. Então vai chegar no small blind. Field deveria jogar basicamente próximo disso. Não é muito longe do que a gente vê nos números, tá? Pelo menos nessa quantidade de blinds. Ele vai dar call. E aqui nós teríamos as nossas opções. Tá meio lento aqui hoje o nosso GTO ISO. Então não é apesar de todo mundo ter um certo approach, não é um range de fácil domínio. Ele dança de acordo com a profundidade e de acordo principalmente com o momento do torneio, tá? Então, dito isso, não vou deixar isso, não vai ser uma cola, né? A gente vai desenhar aqui uma estrutura de range, qual a gente vai isolar o small blind nesse cenário. Então, small blind pagou,
E aqui a gente vai pegar uma estrutura média mesmo, tá? A ideia é que a gente. Já poderia ser difícil, inclusive, tá? Já tiraria uma boa nota no difícil. E a gente vai vir para construir. Antes de eu iniciar, acho que até a gente teve um pedaço da aula da Blind Order do Big, a gente falou sobre a composição de range de ISO. Alguém aqui tem uma opinião rápida de como vocês vão construir esse range, tipo em atalhos aqui, ou todo mundo tá um pouco no É, freestyle? não. Cara, eu sigo. Eu já fiz um estudo sobre isso daí. Eu sigo muito parte teórica, assim. Deep stack, muito deep stack, tipo, bem linear, muito linear. Uhum. E quanto mais shallow ali, bem polar, né? Ok. E, tipo, o ISO, sei lá, varia de forma geral uns 40, 45%, né? 40, 45. Overall, né? Tá, Juntando os stacks todos, assim, sabe? tá. Então, Alguém tem mais alguma opinião? Ou vamos lá? Tá, então é o seguinte. Eu vou passar aqui para vocês uma base. E como eu disse, vai ficar bem mais fácil de vocês diminuírem ou aumentarem a frequência de acordo com o estágio do torneio. O nosso mantra vai ser mais o estágio do que a profundidade de fichas, apesar que faz todo sentido, tá? Então, quais mãos do topo, ou seja, dos nossos valos, que raramente estarão fora? Raramente um 7-7 não abre. Raramente um Ás-8, Ás-7 suited não isola. Raramente um Ás-9 não isola. E aqui, debaixo da, né? Então já poderia, aqui a gente já teria uma boa base do que vai ser o linear por valor, né? E abaixo disso a gente vai ter aqui a coluna do 9 nessa profundidade. Então é interessante, né? Nesse estágio do torneio, a coluna do 9 vai estar presente. Se a gente baixar para 25% do field left, provavelmente essa coluna do 9 ou ela some ou ela vai ter frequência, tá? Então é disso que eu estou falando. Mas aqui a gente teria esse range. O Wise 5 ele está no meio de valor e bluff ali, então vamos colocar ele porque ele vai ajudar na hora da nota final. Mas Mesma coisa se você baixar para 30 blinds, né? Eu acho que o ajuste é parecido com o que você falou, né? Vai reduzir é, essas bordas aí do linear. é, é bem por aí, tá, pessoal? Então a ciência. Jelinski, se eu simplesmente copiar e colar esse range e usar para vários estágios, você não vai estar ferrado. Só que, claro, se você pegar ali o Near Bubble, pô, não dá para isolar o rei da suited e foldar para um possível chove, né? Então, esses cuidados que você vai ter que ter. Mas, cara, todo mundo aqui tem média de 10 ou mais anos fora o Teiro, que já tá com uns 18 anos de jogo, todo mundo tem mais de 10 anos de game. Ou seja, todo mundo tem experiência o suficiente para poder, como que eu posso, se equilibrar de acordo com estágio, estrutura, se você é coberto ou não. Fato é que, se você isolar isso daqui em todos os estágios do torneio, ferrado você não tá. Mas dá para fazer melhor. Então, essa parte as value, ela vai estar presente em quase todos os cenários. Agora a gente vai para a parte polar, as bluff, né? Então, não vai ser 100%, mas eu vou fechar esse quadrado para ele ficar bem fixo na memória de vocês. Esse quadrado, ele também vai estar sempre presente, tá? Outra região que vai estar sempre presente é essa. 5 e 4 a 8 e 7. Às vezes 9 e 8, às vezes 4 e 3, às vezes um 8 e 6 com alguma frequência, mas isso vai estar sempre presente. Então, se eu apertasse aqui para ver resultados, eu já teria uma nota acima de 60% provavelmente, tá? Qual que vai ser o macete aqui? Aqui em cima continua intacto, aqui embaixo você vai encher essas duas regiões aqui, que vai ser esse box aqui que vai estar sempre presente, essa parte aqui, com 50%. Por quê? Porque você está com 50% do field left. Se você tiver com 25, você encheria com 25. Então ele vai ficar assim. Agora a gente melhorou já o nosso range. Ele já qualificou mais. Tá? Poderia terminar por aqui para o pós-flop, já estariam bem melhor do que meia hora atrás. Só que dá para ficar Ô, melhor aí. Gelos, Vai. tipo, eu sempre peguei as de cima dessas, sabe? Tipo, a coluna do 7 ele dá uma 7 rei 7 10 e 7 10 e 6 Ah, essas que não. tem uma flop, tipo assim, que Tá. joga um pouquinho melhor pro pós-flop, sabe? Sei lá, eu prefiro jogar um pote pequeno com 9-2 off do que qualquer outra coisa, sabe? Fica tranquilo. Vai rolar.
vai rolar. Então, você quer completar com alguma coisa ou era isso? Era isso, é porque eu acho que, Não. sei lá, a minha experiência, assim, jogando aqui, Você está dizendo que sempre dá merda aqui. teriam mais mãos aqui também, né? É, eu pegaria Não, mãos mais fortes, tipo, a parte polar não ia tão polar pro lixo, 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 entendeu? tá. O que que eu posso dizer? Se a gente apertasse aqui para ver resultados, pô, já melhorou muito mais do que a gente estava fazendo um tempo atrás. Pelo menos na média. Alguns aqui podem estar bem mais teóricos do que essa forma simplória. Agora tem uma questão de bordo, de cobertura de bordo, qual a gente pode ir ainda melhor. Até aqui o domínio está safe, né? Parte as bluff, quadradinho mágico, nossa região aqui das suítes. Porém, a gente quer cobrir bem os bordos. Para o que eu vou passar para vocês a seguir, que vai ser uma estrutura GTO de cebetes e de segundo barril e por aí vai, nós necessitamos ter alguns combos para que a gente não fique batendo no muro. E daí vai ficar broxante para vocês usar uma estrutura teórica, esperando acertar alguns bordos, e não ter combos o suficiente para jogar lá. Então não é só range de penteadeira, tá? É um range que ele faz sentido. Agora, nesse segundo estágio mais avançado, a gente vai mudar nossa frequência para 25, que vai ser meio que overall, e a gente vai pegar todos os combos off que não estão nesse quadrado por 25% de frequência. Todos vão estar aqui. Ah, eu não falei aqui do principal, já vou falar, peraí. Deixa eu fechar aqui para montar bem certinho o range. Ok. Agora pronto. Esse é o range que o Will desenhou depois de muito estudo. E inclusive com a composição de alguns cursos que ele comprou também, tem uma bibliografia por trás disso, não sei só da cabeça dele. E ele fala até para não bitolar muito quanto a combos sútiles que não seguem, mas eu daria uma dica do Gelinski aqui, tá? Isso daqui você vai melhorar a tua nota ainda. Você vai pegar combos sútiles que não seguem. Exatamente esse. Ah, e que não chega na Broadway. Tá? Isso daqui vai melhorar a nossa nota. É para a gente bater, se não bater, é para estar muito próximo de 80% de assertividade aqui, tá? Mas uma parte importante que era para eu ter dito no começo da aula. Não tem jeito, tá, pessoal? Vocês vão ter que ter RNG. Então, para aquele que torce o nariz e acha que isso daqui não precisa, coisa e tal, esquece. Vai ter que ter uma forma de usar as frequências agora. Porque você não vai chegar aqui contra. Tá, você pode até chegar aqui como é 25%. Eu vou só fazer um jogo de naipes aqui, né? Tudo que for de copas, tudo bem. E tudo que for de copas e paus aqui, tudo. Mas, cara, é mais fácil você ter logo o RNG que para as próximas semanas ele vai se fazer necessário. Então, chegou lá, a gente já vai fazer uma drill, que vocês vão ver que a gente vai estar bem. Chegou lá, vai olhar para o teu 10 e 6. Antes de eu ter relógio, eu usava o relógio do canto. Vocês não devem estar vendo o meu relógio aqui no canto da. Estão vendo aqui 11:25 no meu relógio? Então, por exemplo, chegou lá, o cara limpou, eu tenho dama 7, eu daria check back, porque tá no minuto, tá no último dígito do relógio tá 6. Se tivesse até o último dígito 3, eu isolaria. E não é tão preciso, né? Porque daí seria 30% de frequência. Então é mais fácil ter o RNG. Fato é que, vamos falar de range primeiro, antes de se preocupar com o RNG, para vocês não ficarem não chatear demais. Então, pergunta principal. Ficou simples compor esse range no braço aqui? De boa? Boa. Ficou, eu achei bom demais essa aproximação ali, ó, 50% field left, 50% nesses cons e 25% no restante. Aí Tá, 25% do field, tá. 25% dessa parte fraca. Só que aí eu não sei como vai ficar o restante, mas já deu para facilitar bastante. O que que você disse que não sabe como vai ficar o restante? Quando dançar o estágio do torneio, você disse? Não, É que é a proporção, né? vai ser proporcional, né? Então as outras vão ser 12,5, 25, 12. tal. A minha proposta Uhum. é, se você começou o torneio, está com 100% do field left, lá nos primeiros, vai preencher aqui com 100%. Vai preencher aqui com 100%.
Aqui, a ideia do Will é manter 25 sempre, mas eu iria até para um, sei lá, eu aumentaria aqui no estágio inicial. Mas vamos como o Will falou que é melhor, tá? Então aqui, inclusive ele não fala para não ficar preocupado aqui com os súditos, mas cara, aqui eu garanto que sempre vai estar presente e vale a pena você ter. Dito isso, chegou a hora da verdade. Vamos ver o resultado. Filha da mãe por 2%. Acho que faltou aqui. Normalmente eu coloco 6 e 2 suited, mas sairia da minha regrinha que são os suiteds que não seguem, né? Se colocasse o 6 e 2, bateria 80. Ou muito próximo. Fato é que eu nunca tirei uma nota tão alta montando um range nessa ferramenta aqui. E aqui foi um atalho para mim que a hora que eu vi, falei, cara, que legal. Fica muito mais fácil. Se vocês, não vai dar tempo agora, mas depois vocês podem fazer o teste com 25, com o Near Bubble, obviamente você não vai conseguir uma precisão tão boa, né? Near Bubble vai depender de muitos fatores, mas o principal é que vocês sabem como o range agora é montado. Estrutura polar no quadrado mágico, estrutura polar as vale lá em cima, e aqui os demais vão ser detalhes, mas claro, se a gente não colocasse os 25%, por exemplo, a nota vai dar próxima de 66. Então, o salto para 78 é muito gratificante. E, claro, mais importante do que isso é você ter esses combos na tua cobertura de bordo pós-flop. E notem a similaridade com o bordo oficial aqui, pelo menos nessa estrutura. Muito próximo. A ideia é muito próxima, tá? Bem, então, deixa eu ver se eu esqueci de algum ponto aqui do pré-flop. O ISO na Blind War são praticamente. Ah, e daí, né, claro, o ISO aqui na ISO na Blind War e o ISO no HU vai ser muito próximo, que vai ser o raise, daí no caso, no HU, né? E a gente vai usar como base 50% do field left. Dito isso, deixa eu já ir montando um TXT aqui, que daí fica mais fácil de me organizar. Então, pré-flop tá aqui. Agora a gente vai para o nosso flop. E aqui vai ser o atalho crucial, eu diria, tá? Antes de ir para a parte do flop, algo importante é o seguinte, vamos voltar aqui para o estudo. Vocês vão notar o seguinte, porque nós precisamos ter uma ideia de onde estamos no pós. Apesar de ter ali tudo desenhado, e se eu não falasse disso para vocês, vocês teriam a guideline que eu vou passar, mas é importante saber o que está rolando. Então, vocês vão notar algumas tendências. Quando eu chegar aqui, na hora do small blind isolar, aqui com 50 blinds ele está um pouco menos agressivo, né? Está só com 25% de raise, mas a média do field é próxima de 30 e pouco. Mas fato é que alguns ases vão isolar, né? É, E quando eles não isolam, eles podem jogar de limp e raise, como vocês vão ver a seguir. Já a coluna do rei, ela pouco isola, olhem essa tendência, ela pouco isola, e quando ela joga de limp, ela quase não dá limp e raise. Com isso, no pós-flop, a gente vai ter muito rei à disposição no range do small blind. Ele vai ter bastante AIS, ele vai ter, mas ele não tem topo. Então ele vai ter uma desvantagem de nuts muito grande e até uma desvantagem de ases mesmo. Então a gente vai estar. Qual que é o atalho aqui? Nós estaremos muito bem em bordos ace high. Nós estaríamos médio no bordo dama high até 10 high, porque o small blind ele não tem todas as damas e ele não tem limp raise com as damas. Tá? Então a gente vai estar médio, médio para bom, e os bordos baixos a gente vai estar muito bem. Eu já vou passar para vocês aqui o script geral. Então, quais são as heurísticas aqui da altura de bordo? Estamos muito bem no ace high. O small blind vai ter muita defesa e vai estar bem no bordo rei high, mas não, tipo, ele vai estar bem, mas está fora de posição e sendo isolado. Então não é aquela coisa também. No bordo 10 raia, dama raia, a gente em equidade está próximo do empate, basicamente. Quando o small blind sabe jogar bem ali o range de limp call dele. Nos bordos baixos a gente vai ter uma vantagem relativamente boa também. E temos que tomar cuidado só quando ele
quando ele persegue flush draw em bordos two-tone e acerta. E o bordo monotone também tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, qual que vai ser a guideline geral? E, cara, aqui, tipo, acho que foram umas 2 tardes do Will estudando que eu vou passar para vocês um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Importante isso aqui. Bordo Ace High, estamos bem. Bordo Rei High, vilão está bem. Bordo Dama 10 High, médio. Bordo baixo, estamos bem novamente. Temos que tomar cuidado no monotone. É, no flush draw, no caso, né? E no monotone. Só agregar aqui. Quando completa. Sacou? Então, essa vai ser a ideia geral de como nós vamos estar no bordo. Isso por si só já daria uma. Não tá apagando, agora sim. Isso por si só já daria uma clareza disso, tá? Agora, vamos aqui para uma parte muito importante. Que, se nós fôssemos trazer para cá, nós vamos isolar, ele vai dar call, bacana, é a solução, vai ter qualquer bordo, ele vai dar check. Bem, aqui está na forma simples, deveria até ter colocado as sizes ali que eu gosto de colocar sempre, mas. E até vamos fazer o teste aqui, né? Vamos deixar mais complexo, porque a gente não tem muita ideia, pelo menos nesse momento. Vamos deixar 2 sizes, mas ele já iria. Estamos falando de jogar teórico, né? Então eu não posso chegar aqui e falar para vocês. Isola o cara assim, 33% flop e vamos pro turno. Então ele já vai ter. Nem nesse board nem tanto. Vamos dar uma sorteada aqui, vamos ver como que vai ficar no esse. Ó, esse high é um que a gente vai ter, com uma Broadway ainda, vai ter muita vantagem. Creio que aqui ele vai para size baixa, meio que range. Opa, ele foi para uma size polar ali, né? Ele já escolheu a size polar. 33, 66. Vamos deixar essa polar aí mesmo. Mas aqui, ó, com esse board, esse high, já é uma resposta que a gente ia falar, pô, sem condições, né? E aqui ele já vai mixar bastante entre a size pequena. Aonde que eu quero chegar? Não tem como. Não dá para chegar aqui e a gente querer, sem algum atalho muito preciso, a gente querer estar muito preciso da parte teórica. E a gente vai conseguir ficar bom na parte teórica com o esqueminha de jogo, que eu já até preparei uma tabela. Vai ficar melhor que eu vou passar depois no Excel para vocês. Mas deixa eu trazer para cá. Aqui, inclusive, está o nosso board isolado, que eu acabei não usando ali. E esse vai ser o nosso mantra. Fácil e rápido. Então, a depender da categoria do bordo, nós vamos usar uma estrutura entre polar ou linear. Essa parte da estrutura, não é muito fácil de ser aplicada, mas com um pouco de treino ali a gente vai conseguir um domínio legal. Ela é importante para que quando a gente esteja ali frequenciando, a gente possa ter uma precisão boa. E a parte da size ela vai ser importante. Então, como que nós nos organizamos? 33 ou 66 no flop, não vamos usar o verbet nesse cenário, tá? Mas os demais cenários vocês vão. Inclusive, o Elite já teve uma aula ontem de 120% no. Mas vamos deixar para o momento oportuno. Então, já vamos ter 2 sizes aqui. Isso aqui já vai dar uma boa. Tipo, já vai ser um salto enorme do que nós estamos fazendo hoje em dia. Então, esqueçam da proposta aqui do teórica que ele trouxe, mas como que nós pensaríamos aqui? Borduais ou rei high, usaríamos uma estratégia linear e teríamos size baixo, tá? E daí como que fica nessa parte mais simples, né? Porque aqui nessa estrutura ela não vai ser tão complexa, como que vai ser a nossa parte aqui quanto a RNG? A gente vai ter uma dimensão de acordo com esse linear, se a porcentagem que vai aparecer no RNG é o que nós gostaríamos de apostar. Simples e básico. Então, vamos bater mais um bordo aqui. 369. Esse high, dama high, conectados.
com par pareado. Onde que acabou ficando os baixos aqui? Acho que vai ficar aqui embaixo, né? Então, conectados, polar e big size, que acho que até inclusive vai ter muito a ver com, ó, realmente, aquele que é overbet, vamos limitar ele a 66. Até deveria ter feito antes que a aula a dinâmica da aula ia ficar bem mais interessante, mas vamos esquecer que tem o 120. Se a gente colocar o 66, Você pode falar de novo como que randomiza? Beleza, eu já sei que é polar aqui nesse board. Aí, ok, como que eu randomizo? você vai ver qual que vai ser o, até, Mas eu vou randomizar o range inteiro. nossa, pera aí que é melhor eu ir pela minha planilha aqui, tivendo que ela tá. Tô dando aqui um. Isso aqui já é um. Claramente os valores vão apostar. Os melhores valores vão apostar e o restante. Tá, aqui tá a aula, tá? Então, vamos pegar por base aqui. Vamos pegar a mão de vocês, que eu acho que vai ficar mais prático, que devo estar com a energia ali, inclusive. Deixa eu melhorar aqui, filtro. Flop. Tem que ter flop, né? Então, aqui, vamos colocar aqui o vilão checker. E acho que eu vou ter a estrutura que eu quero de jogo. Rei 3 é uma mão que a gente já nota que não estaria nessa nossa estrutura ali, né? Isolamos. E aqui a gente vai ter um button pair. Tem minha planilha, cara? Agora sim. 27% rei high, bordo linear, small size. Numa estrutura linear, vocês acham que a gente aposta 27% de frequência desse button pair? Diria que não, né? Então aqui para mim é um clear check. Acho que ele não chega a 27% de frequência de bet. Essa parte, confesso que ela é mais complexa nesse primeiro estágio, tá? Vamos fazer o teste aqui. Trazer para cá. Nós vamos ter um Ás 3 e 9. O rei 3 não estaria aqui, inclusive, mas se ele tivesse. Ó, ele até tem 84% de frequência de bet contra 15% de check. Mas aqui é um rei 3 de. Não, tudo bem o naipe, né? Eu consegui ver aqui de um. Nosso rei 3 de 8 também 84%. Vamos bater mais um bordo aqui. Só queria saber por que que ele não está segurando já a size que eu quero aqui. Prêmio não. Bet size. Ah, vai ser aqui. Fixação. Agora vai estar padrão. Até mesmo porque eu vou querer fazer uma RNG depois ali. Ah, eu não acabei não fazendo pré-flop, inclusive, né? Queria fazer a drillzinha, dá pra fazer no final da aula. Então, quando a gente isola, o rei 3, como dito, não estaria aqui, mas se ele tivesse, agora foi para 77 aqui. Mas então, de boa. No nosso 27% ele entraria. E aqui, como vocês viram, né? Eu mesmo não acertei a primeira, mas, cara, vai ser uma questão de treino. Para você conseguir ter uma ideia de onde o teu range está numa estrutura polar ou linear, não tem jeito. Vai ter que ser através de drill. Então, a do pré-flop, eu até acho que ela não é tão necessária, ou pelo menos vocês não precisam fazer em grande volume, porque o que eu passei ali minutos atrás vai ser bem factual. Vocês vão ver que a gente pouco vai errar na hora de fazer um drill. Agora, no pós-flop, para a gente conseguir entender onde o nosso range está, vai ser importante. Só o salto de você saber qual size você faz
e ter o range equilibrado do pré-flop já é um avanço, mas não tem jeito. Tem que conseguir acertar na hora de se betar aqui também. Vamos abrir aqui para um drill. Acho que fica mais fácil de a gente. Dá para fazer via drill, via as mãos que vocês jogaram, né? Whatever. Mas aqui via drill é legal que a gente vai confirmar. Classe de mãos, melhor. Ah, outra coisa importante. Ainda que nós queiramos acertar aqui de acordo com a frequência, digamos que eu vá lá, que nem a gente foi e viu que não era check o rei 3. Isso é mais importante do que. Agora eu saí da mão aqui, mas o que que o Will quer, o que que nós queremos? Por isso que o nome até do arquivo aqui é Cebet Hand Class. Nós, a gente não quer que vocês bitolem em acertar o combo que você betou, mas se aquela classe de mão teria bet naquele cenário. Então, mais importante do que ter visto se o rei 3 de ouros betava mais ou menos, se a gente acertava a frequência, o importante é ver se o terceiro par tem uma frequência de check ou de bet naquela situação. E qual que é a Tá. frequência, obviamente. Sacaram? Então, a classe de mão é mais importante do que você hitar a resposta de um drill. Acho que isso é bem óbvio, né? É sobre vocês saberem em qual seara vocês estão ali, né? Para saber se está acertando ou não. Tá, e aí você separa. Desculpa. Pode É, falar. você separa o grupo de mão, vamos lá, trash, né? Primeiro topo, trash, né? Segundo par, terceiro par, né? E o topo, no caso, seria o top pair, né? Por É aí, isso. ali é bem Basicamente isso. fácil, Você né? separa em buckets, né? Trash, mid hands e strong hands. É basicamente isso, né? Vamos ver mãos que vai ficar mais fácil de a gente conseguir entender a tabelinha. Acho que essa parte aqui ela é importante, tá? Ok, vamos lá. Então, o bordo baixo, a gente já sabe que a gente vai de forma polar e vamos usar size alta. Então já vai eliminar o 33, pelo menos é o que está aqui na nossa tabelinha, tá? Tá, Temos 46%. Aqui nós temos uma broca e uma possível over, inclusive. Então vocês acham que a gente aposta 46 ao menos 46% das vezes por 66% esse 9,5? com certeza. Ok, satisfatório. Melhor é tirar dois vizinhos. A ideia é que ficar só no cenário aqui. Ele vai querer jogar a mão inteira. Já errei na hora de montar aqui. Peraí, vamos melhorar isso aqui. Então tem que deixar só o spot. Agora sim. Vamos, Isso, boa. vamos lá, bora. E aqui ele vai estar como um modo de estudo. Depois eu posso passar. Ah, agora ele foi pro spot lá no início. Eu sou uma fera, viu? Grande fera, bicho. Deveria ter deixado preparado. Inclusive tá preparado, tá? Só que como eu queria vir aqui no bracinho, mas ainda são 11h45. Eu tô bem no tempo ainda, vai dar certo. Então vamos zerar isso daqui. Quem tem mais habilidade com drill vai auditando aí ver se eu não esqueço de nada. Bordo. Aqui a gente vai colocar classe de mãos. Aqui já vai ajudar bastante, né? Que ele já vai focar na classe de mãos. Aham. Vamos colocar spot. Vamos colocar baixo RNG, senão fica muito forçado. Eu vou colocar o Linear Mode. Isso aqui é bem legal, tá? Você coloca o aprendizado onda e a caixinha lá fica preta e ela só abre na hora que você tomou a tua decisão. Se não me engano, é isso que eu preciso fazer. Start treino. Ok. Vamos lá. Bordo dama raia menores. Esse é um bordo pesado, então ele vai ter uma estrutura polar com size alta. Temos duas pontas aqui e ele está pedindo 75% de frequência. Ah, não vamos usar size baixas, usaríamos só size alta. Vocês acham que a gente aposta 75% das vezes aqui com size 8 ou menos? Que é menos. Que Menos, né? Tô com menos. vocês. Check, agora sim. Ah, deixa eu abrir aqui, né? Que aqui a gente pode estudar. Então, mais importante do que isso. Se nós tivéssemos betado por equívoco, como que vai ficar a situação de duas pontas aqui? Open-end. Cara, razoável. Só que vê que ele tem aposta pequena aqui, né? Estaria um pouco contraditório aqui quanto à estrutura da. Uma coisa bem importante. Eu não vou recuperar aqui a conversa para auditar, para vocês verem que não é mentira. Por coincidência, tá lá no Discord do GT Wizard, eles estão com um problema
nas drills, na resposta, quando você tem um mix size. Daí o que que os caras indicaram para a gente até arrumar? Para que a gente elimine demais sizes e jogue na frequência simples. Mas, cara, eu não quero. Quero chegar aqui e ter as duas sizes que a gente estudou para ver se a gente está acertando. Então, eu não digo que seja isso nessa mão, por exemplo, mas várias mãos, a drill não está precisa. Ela está dando um mix totalmente equivocado. E por coincidência também, a gente já está na segunda aula lá fazendo estudo com o Will, a gente notou isso fazendo estudo. Falou, cara, não pode. A gente viu qual que são as heurísticas, né? Tá aqui a heurística para vocês, estava dando contraditório. Então, já estou dando um argumento aqui caso eu tenha um blunder, tá? Mas vamos lá. Então, aqui nós temos um bordo pareado, small size e polar. Aqui pede 77. Essa daqui é uma decisão não tão fácil. Temos uma trash range total, que se nós fôssemos apostar seria size baixa, mas ele pede uma frequência muito alta lá. Vocês acham que a gente vai jogar para 25% de check se 8,5 ou encara que ele vai betar 77% das vezes? Eu estaria pro bet. Pro Eu não bet? sei, não. Eu estaria pro É. bet. É, Muito então aqui é trash, velho. difícil, tá? Faz foldar muita coisa melhor. Eu acho que vai ser difícil a gente passar desse 77, eu iria mais pro check, mas vamos colocar o bet aqui para ver. Muito sick, né? Dar um check behind com 8 high. De 8 raia, É, ele seria mais check, ó. Então pediu. E ó, se a gente for ver agora a classe de mão, até que ele tá dando bastante check aqui acho que deve ser, sei lá. Ah, pode ser um. Ó, lembra daquilo que eu falei da altura do bordo? Ó, cara, provavelmente não, cara, é isso, tá? Porque a hora que eu olhei aqui nenhuma mão, ele dá tanto É check. por causa dos Ais High também. Os Ais High estão em nenhuma mão também. Ah, exato. O Não? que que tem a ver? Eu acho que é simples. O cara tem, não vai foldar nada. Tipo, É qualquer bordo backdoor não tá dobrado. foldando. Tem o Lembrem, 10 lá, ele não tá foldando. É simples lembrem assim, disso, né? né? É bordo rei high, o vilão tá bem e um bordo dobrado ainda. Então, provavelmente É, é isso. ele nunca vai foldar. Mas aonde que é importante aqui, né? Dentro da categoria de mão, vamos supor que nós tivéssemos errado. Então, as mãos lixos, cara, whatever. Então, não tem problema. Vão ter combos aqui, ó. Vamos pegar o 8,5 era nosso combo, por exemplo. Mas deve ter combo pior aqui. Pior que eu digo, né? Como é, o 8,5 tá de para 8,4 aqui, ó. 8,4 e 8,5, né? Eles praticamente não betam, cara. Sacou? Se eles estivessem totalmente verde, pô, daí a nossa heurística tá errada? Não tá errada, porque no grupo de mãos, a hand class aqui, ela tá ok. Então, antes até mesmo de chegar um blunder aqui, que uma hora vai bater um blunder, o que eu quero que vocês pensem é se a gente tá acertando a hand class. Ah, Gelinski, mas eu toda hora tô acertando até a hand class, mas sempre nessas frequências mínimas, aí pode ser um problema. Mas se você tá pegando hand class aqui que tá 50-50, cara, só vai. Então não bitola, mas cara, após você fazer aqui umas 100 mãos, 500 mãos no total de um cenário, você vai bater 80% mais com as heurísticas, tá? Então, bordo baixo, bordo médio aqui, dama, bordo wet, dentro do dama high ou menor, vai ser big size. 80% das vezes a gente vai querer mandar 66% com essa broca e duas overs. Também pegou pesado, né? Tá muito alto. Ah, eu acho, Concordam que é check? acho que é. Checou, acertamos duas. E tá lá, ó, ele beta bem. Big size. Acertamos a heurística, acertamos a hand class e acertamos na hora do game. Mas se nós tivéssemos errado a hora do game, tá de boa, tá? E até vai ser injusto aqui a hand class, porque vocês vão ver que ele só vai pegar broca, né? Ele não pega. Ah, acho que ele pega um misto de broca e rei high. Cadê? Carta mais alta, rei, tá aqui. Não, ele não fez o filtro agregado, tem que apertar alguma coisa aqui. Sei lá. O importante é que, o que que eu quero dizer? Pensar só na open-end é até injusto, porque isso não é só uma open-end, né? É duas overcards e broca nuts. Então é uma categoria, a melhor categoria possível da broca, digamos assim. Vamos lá, esse high, já sabemos que é size baixa, sempre Ice e Rei high, e um range linear. Dentro de um range linear, esse terceiro par, ó, a gente já pode. Onde que vem a nossa evolução? Lembram do Rei 3, que foi a primeira mão? Que eu falei que era mais check, era mais bet? Então, esse 9,5 com bons naipes, enviesado por aquela mão, eu betaria mais agora do que 26%. Estão comigo? É. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Se ferraram, vieram comigo, se ferraram. Ele beta menos, mas vamos pegar o terceiro par. Tá de boa. Tá ótimo. Estão vendo? 50-50.
Então, o nosso 9,5, ó, runamos mal no combo. E aqui uma parada até que o Will estava deixando bem claro ontem, é bem isso, cara. Claro que tem base teórica em cima dessa organização de combos, né? Blocker e um blocker e tudo mais. Mas, cara, vai ter horas que você não vai conseguir resposta. Por que que o 9,5 beta, mais, e digamos aqui, o Vala 5 não beta? Daí você fica numa, né, nesse guessing game aqui do Dream. Então desencana. O ideal é você acertar. Por isso que, apesar de eu ter me desafiado aqui, o ideal é fazer isso. Pegar a mãozinha. Vamos lá. Ô, Gelos, Vai. e nessas estruturas que a gente vai betar polar com Big Size ali, esse Big Size ele não deveria ser maior do que 66% num cenário onde você está jogando ali, sei lá, 50 blinds efetivos, por exemplo? Nosso estudo foi até o meia. Cara, entre 66, 75 ou até pote, você pode jogar, na minha opinião, tá? 25, 75, 33, 66 vai ser o mais habitual. Quando vai para a área do 120, eu vou deixar por conta e risco de vocês. A bibliografia que a gente foi atrás, o curso qual a gente está tirando essas heurísticas, que posso até dizer para vocês aqui, vem do. 80% do que a gente está passando para vocês vem da organização do Saulo Costa, que é o que Uhum. passa lá para o Metagame. É aquele GTO Blueprint, né? Eu não sei o nome, que foi o Will que trouxe as heurísticas, tá? Até penso em comprar para eu assistir a aula inteira dele. Né, eu quase Mas, comprei também, só que eu fiquei meio bolado porque ele mesmo na descrição do curso ele diz que o curso é para quem joga cash, NL100 para cima e tal. Eu falei, putz, cara, põe nada de MTT ali. pro Will, que é um cara. Tipo, ó, o argumento do Will de ontem, inclusive, acho que é importante passar. Por que que o Will sempre foi reticente quanto a trazer sizes mixadas e deixar o jogo muito complexo? Porque nós chegaríamos nas streets futuras ou até ou não teríamos como nos organizar para ter as respostas nos problemas adventos dessas novas opções, digamos assim. Só que agora a gente tem. Temos heurísticas para flop, turn e river. River mais MDA, como eu falei. Então a gente vai conseguir ter um domínio geral do jogo. Vai precisar muito estudo, vai precisar muito acompanhamento de vocês, muita mão revisada, mas a gente vai ter as respostas completas. Mas eu estou dizendo isso para te dar uma resposta sobre. Ah, tá. Então, eu deixo por conta e risco, caso você queira fazer um 120% hora ou outra, mas a nossa guideline vai ser focada em small size. Viram que eu até coloquei small e big size, eu não coloquei 33, 66, que é o que eu estou usando. Então fique à vontade para ir 20, 80 ou 25, 75, mas passou para overbet, daí já está um pouco fora do âmbito do que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, aqui vai ser sempre ISO pré-flop, ok? 3,5 acho que é uma size boa. Notamos que é já mais um RP maior, né? Então, o que que eu falaria sobre RP maior? Você vai ter aquele decréscimo de size muitas vezes, mas não precisa ser muito drástico. Então, a ideia geral é que você, se você vai fazer 66, você faça menor, se você vai fazer 33, você poderia checar, é ter um decréscimo de agressividade de quantas fichas você coloca no pote em situações de RP maior, de forma geral, mas se você for o stack menor, mais ainda. Mas se você ainda assim seguir o que a gente está passando aqui, vai ser bem ok, tá? Opinião do próprio Will. Dito isso, numa estratégia polar linear de small size, o Wise Ray vai estar aqui com 95% de frequência, ainda mais o Wise Ray de copas. Então a gente se betaria aqui. Perfeito. Tá. Ô, Gelas, Vai lá. esse não é Duas Brothers, não? Tem um Double Brother aqui? Tem, Muito, o olha. primeiro. Já O estão melhor primeiro que eu. Duas Brothers lá, o primeiro lá. Double Broadway seca, no caso, né? Mesma O coisa. primeiro da É, o tabela, ó. primeiro, pô, Duas Brothers. Duas Brothers. Desculpa. Duas Broadways, Big Size Polar. Olha lá. Boa. Ajusta. Já seria size alta. Vamos bater o. Já abri quatro. Qual que é o nosso board ali? Rei. 10, Rei Rei. 10. Rei da Esse é Street 2. muito. É. Não. Tô voando. E 10 e 2, whatever, os naipes, né? Mas pra gente saber aqui, ó.
E aqui tá com 50 blinds, não vai estar muito diferente. Aqui ele vai mais para menor nessas duas Broadways aqui. Tá um pouco ao contrário do que a gente fazer um teste aqui de um Dama Vala 2. Só que aqui ficou Tio-Tone, que ele já vai dar uma mixada. Então vão ter ali as diferenças, mas a gente iria, segundo a nossa guideline, como vocês mesmos conseguiram captar aqui, size alta, que eu acho que seria bem interessante, né? Fazer size alta aqui no bordo Rei High, com a nossa. Ah, e claro, daí a gente vai ter a estrutura polar. Pode ser por isso que deu a diferença lá da resposta teórica no 3366, tá? Eu já vou avançar para o flop turn, já está aqui mais ou menos as. Bem, acho que já podemos ir já depois de ver as mãos de forma completa, né? Deixa eu ver se eu esqueci de algo aqui. Não fique preocupado com o drill. Obviamente, vocês vão já perguntar o que que vai acontecer com o range que a gente vai checar, que vai ter bastante check, né? Bastante não, mas vai ter razoavelmente muito mais check do que tinha até então. Então, acabei de falar com isso agora com o Will de manhã, que a minha ideia era já passar a delay de CBET nesse cenário e a probe nesse cenário, mas vocês vão ter uma aula muito interessante semana que vem sobre esse tema aqui. Mas vamos tirar dali para não dar spoiler. Então a gente vai unificar. Primeiro a gente vai falar sobre as CBETs no ISO e no HU, depois em Position versus Big Blind, depois vai vir com as aulas de como enfrentar os bordos checados, principalmente que vai ser uma novidade para a gente. Range de check terá um exploit. Isso acho que é o motivo que eu dei lá no início da aula, né? Que com esses checks a gente vai abrir cenários para exploitar eles muito bem, tanto em delayed, que já digo que tem muito overfold, e versus prob, a gente vai pagar muito para apostar river. Enfim, vão abrir exploits novos, essa é a parte mais legal, tá? E aqui o que eu falei o momento inteiro ali, que a gente tem que focar em hand class e não em acertar o combo, tá? Ok, chegamos no turn. Cara, vai ser muito, muito simples. Blank, size geométrica, com overbets liberadas e até, como que eu posso dizer, indicadas, tá? Então a gente quer que vocês usem overbets. A ideia é que vocês façam caber o stack até o river na maioria das situações. Mas vai ser seguindo aquela nossa lógica lá de praticamente barrelar tudo que é mesmo e tal, ou vai ser um approach mais teórico também? Exatamente. Vai ser. Não, mas aquilo é teórico já, tá? Quando você tem vantagem de range, o que que vai propiciar para vocês aqui o flop? Que vocês apostem da forma correta, de acordo com a nossa guideline. Ou muito próximo da forma correta. Com isso, vocês vão estar com range balanceado turn. Se você está com range balanceado turn e bater um 6 aqui, você está com a tua overbet praticamente toda liberada. Você vai ter 30% de frequência do overbet. Então, todo o teu range polar, claro que daí você vai ter que cortar ali o topo para não se auto-valuebetar demais, mas vai entrar também. Team Value por overbet. E você vai pegar a tua parte de baixo, que são as trash hands, e você vai overbetar com grande frequência ali também. Ou fazer uma size alta que seja, tá? De 75 acima você não vai estar em maus lençóis. Mas é para continuar indo full, então, né? Não é para ir tipo high frequency, é tudo mesmo. Ou não? Tudo mesmo. Nesse primeiro momento, essa é a nossa. Inclusive, isso vai casar muito com os exploits, tá? Porque se eles foldam bem para segundo barril, isso vai ficar interessante. Quando É porque completa. é Todo. tudo, é tudo, mas é pouco, porque a gente tá usando flop, né? Boa. Entendeu? Então, por mais que Como a seja gente tudo, vai não, checar não tá flop? chegando tudo. Como a gente vai controlar as frequências pré-flop, principalmente? Já vai ter check. Vai ter check e flop, e acho que a gente vai ter essa aula também. Vai ter check e flop, vai ter check pré-flop e vai ter check flop. Então você já vai matar uma das frequências. Daí vai ter check flop, vai ter ISO pré-flop, e você vai ter bet, vai ter check flop. Ou seja, você não vai chegar com muita coisa, e quando chegar você vai ainda vai ter uma. Ou seja, o próprio range já vai chegar com uma frequência ok, é isso que eu quero dizer, tá? Todos os demais boards, a gente vai em 2/3. Mesmo sendo, até inclusive na outra guideline que eu tinha montado, tinha Scaled Card aqui, tá? Mas acho que nem precisa. Então, completou draw, dobras,
E todos os outros a gente vai usar 2/3, tá? Então, flop bet. E aqui, vocês querem de card aqui? Aliás, aqui é blank? É, né? Não mudou muito o executives ali. É quase uma blank isso aí, né? Ela não é uma blank, né? Porque É, blank a gente definiria que ajuda, é inerente aos dois boards. Aqui ela ajuda muito o nosso. Então, até tenho dúvida aqui se é. Ou seja, 75 ou 120 aqui. Apesar que aqui a gente não vai para overbet, né? Aqui uma size de 13 já é geométrica. Então, numa forma tipo, organizacional aqui, a gente primeiro vai pegar a geométrica, mas caso a geométrica seja overbet, vai ser overbet. É isso que eu quero dizer. 13 não é geométrica, não. Até menor, né? 8 aqui já É 13. menor, é. É por aí, né? Então, um Tem coisa pouquinho. interessante, inclusive, achar alguma fórmula que ajudasse a fazer esses cálculos de geometria em game ali, né? Assim, Cara, até gerou esse debate já no Elite. Aqui é continha mesmo. Cara, mas não é difícil, né? É que nem você acabou de fazer ali. 8 aqui vai ser o suficiente. 8 mais 8, 16. Com 13 vai caber legal o stack do é, cara. eu fico indo pelo chute ali, né? Tipo, talvez se tivesse alguma conta que pudesse fazer, facilitaria ali. Ó, Tem mas aqui, ó, o Cezinha fez. Ele fez basicamente geométrico aqui, ó. 6,5. Meio blind a mais teria ficado ideal. Ficou 27 por. Mas o geométrico não é pra, tipo, repetir size, no caso? geométrico é Ah, O teria geométrico que é. ser uns repete 8, né? Pra tipo, ser a- dois testes, dois testes, tá ligado? Não, não, mas não tem problema, tá? A não ser que esteja errado. Geométrico é qualquer coisa que você faça caber o stack no River. Não, 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 Jala. Geométrico é quando você faz um sizing que você, repetindo a porcentagem do pote no river, você vai estar indo all in, tá ligado? Tipo, você fez um sizing, sei lá, fez B80 no turn e o seu shove river tem que ser necessariamente B80, sacou? Isso é geométrico. Se você fez meio pot turn e o seu shove no river é pot, não tem geometria nisso. É, eu recentemente, sei lá, acho que foi no final do ano passado, eu ouvi alguém que falou isso. Eu pensava ao Pensava contrário, como eu? como o Gelas. E aí eu entendi que foi desse jeito, mas assim, eu ainda acho que dá para fazer algo similar. Você não vai irritar ali sempre a pulga. Então, se você chegar a algo próximo, que é quase impossível você ficar pensando na É. porcentagem que vai se repetir. Então, eu acho que é mais fácil você pensar no básico e não ser geométrico, ser só o que tipo você encaixa e basicamente encaixa para pôr a size no livro. Tipo, acho que é quase impossível você ficar Mas, calculando geometria nesses streets assim jogando multitape, né? mas tem, tipo assim, o Jurojin mesmo tem um botão lá que é, Ah, tipo, size não, o geométrico, tá juro ligado? hoje, Aí se quiser comprar, é isso, né? Tipo, o Jurojin dá, Mas sei. ele faz tá isso no ligado? GG, por exemplo? Ah, não Não, sei, no Não, cara. GG não, não faz, não, não Não não. faz. faz. Olha, Qualquer tipo de confesso. botão o GG rejeita. Qualquer tipo de Confesso botão, para na mim que eu verdade. tinha convicção que a geometria se baseava em você fazer caber no River. Então até vou alterar aqui a frase. Apesar que isso daqui foi o que o Will falou. Depois eu vou perguntar se para ele o geométrico é a mesma coisa que para mim ou ele tá com o Vitinho aí. Isso é Mas, engraçado, que é uma coisa que, tipo, de, sei lá, comecei a ouvir a gente, nego, falar disso uns 2 anos atrás e começou tipo, mais Também. gente falar isso, sabe? E, tipo, eu sempre tive essa confusão de conceitos aí, que pra mim, na verdade, tipo, beleza, é algo legal de saber, mas que ó, vai mudar o inclusive, mundo, sabe? não sou eu que bato o martelo contra estratégia, mas nesse momento até alguém me. Eu vou perguntar por ele logo após eu terminar aqui a call com vocês. Nesse momento eu diria, tá, cara, então esquece a geometria. Eu quero que vocês pensem em algo que possa caber o all-in no River, que eu acho que até é uma proposta muito mais adaptável, pelo menos para MTT, sei lá. Mas sei lá, posso É mudar de porque se ideia. você, se você se ficar pilhado em geometria, muitas vezes você vai estar, tipo, não fazendo o size que se toma mais call turn. É assim que eu penso, pelo menos. Mas é Você que ficar pilhado, tipo, às vezes você filtra demais um range que você poderia fazer uma size menor, seu all-in caberia do mesmo jeito no river,
e você tomaria mais call. Só que eu penso um pouco Pô, desse jeito, mas é, de- matematicamente deve existir uma resposta para isso, ó. é que vai depender muito de qual é o approach, né? Tipo, se a gente tá Exato, precisa exato, partir de um approach mais teórico ali, concordo. vai ter muitos spots que, tipo, a gente vai se utilizar da geometria ali, né? Por exemplo, spots ali que a gente tem uma vantagem de range muito grande. E está jogando um pouco mais deep. Você já overbeta na c-bet flop porque você quer chovar river. E aí você vai fazer isso tudo de maneira geométrica. E esse é o teórico da parada, né? Muitas vezes ali. Então, tipo, por isso que a geometria é importante se você vai querer ter um plano de jogo mais teórico, né? Tá, eu vou tirar essa dúvida, eu trago para vocês, se não no chat ali descrito. Acho que é até melhor ali, porque daí eu passo pro Cinza também, que está com a gente em aula hoje. Eu vou Vamos ver mandar uma mais um. imagem, eu vou mandar uma imagem lá no branco, aí você abre pra gente ver, que é Imagem. mais ou menos um que fala um pouco sobre os sizes, sabe? Ah, você tá no branco com a gente agora, né, Leonardo? Eu tinha É, dúvida olha ali. lá, tá, tô no cinza, na verdade. No cinza? Olha lá, ó, tipo, tem o size geométrico de acordo com o SPR, entendeu? Acho que eu já vi essa tabelinha. Tipo, SPR é 4, o size em 2 distritos tem Ó, suporte, entendeu? o atalho que vocês queriam. Ah, e aqui a gente pode. Vamos ver se o SPR é 3. E era esse detalhe que eu queria. Manda essa imagem, É. por favor, no nosso chat do branco lá também, já. Se eu Aham. printar, eu printo, né? Manda ali para Pode frente. deixar. Era isso que vocês É, ó, chama já, de já temos printzinho um, também. já temos uma evolução aqui da. É no geral você pediu? Cadê no geral, né? Deixa eu pegar ela aqui, vai fazer parte da minha aula aqui agora também. Valeu, Tata. Ah, tá. Cebete. Dito isso, deixa eu ver o que está faltando aqui. Então, nós vamos ter blank size alta. E quando completa. Em todos os outros boards, na real, a gente vai ter size de 2/3 ou algo parecido com isso. Então, vamos forçar aqui para a gente sempre ter turn. Vilão check, a gente beta. E turn, vilão checa novamente. Já testa a nossa planilha querida, né? Ok. Então, o nosso button pair aqui a gente apostou. Então, vamos supor que a gente chegasse aqui. Agora já viu que ele beta bastante, mas não betaria os 97, né? A gente betaria por check. Mas tudo bem, betamos. Chega aqui, completa draw. Nosso rei 3 jogaria de 2/3, segundo nossa guideline. As e rei a gente já viu. Pô, a gente vai estaria com o range todo, tipo assim, a gente não... Pera, o range É, todo vai É, 2/3? e vai o, bem também. tipo, o Não, low pair vai 2 a parte média, obviamente, vocês podem dar check. Cuidado para não se complicar com esses checks, supervalorizar isso ou tudo mais. E também vai ser uma. É importante que vocês vão lá e estudem, né? Coloque no GTO Wizard e vejam como vai estar a resposta. Mas a preocupação vai ser a parte média. Se vocês tirarem a preocupação da parte média, quase todo outro range vai jogar de 2/3. Sacou? Ok. Ok. Trash range, ace high, trash range no caso, com backdoor. Mas vamos sobre o bordo, né? Então, aqui sim, duas broads, já viu essa? Seria big size. Vamos bater nosso RNG, 73. Acho que acho não, size 8 não vai betar 66% com 73% de frequência. Agree? Então seria mais um certo? check. Essa a gente acabou betando, vai ter que ir para frente. Tá, vamos supor que a gente betasse. Turn 9, completa draw, 2/3. Aqui é easy, né? Como tá o jogo? Dama 10. Essa a gente isolaria pré-flop com 25% de frequência. No caso, agora seria check.
Isolamos. Segundo par, bordo, agora sim é um Ace High, linear small size, bateu a NG 61, não vai querer um segundo par betar com 61% de frequência, mesmo que seja small size. Numa estrutura Mas, linear, esse dama high, concordam comigo que ele não chega? Ou tem dúvida? Polar Big Size por causa das duas brothers? Não. então, essa é Aqui a é minha um, dúvida. É aqui é duas um Ace brothers aí. High, Tá, tá. tá? Mas aí você vai Então usar tem que separar isso daí, Ace pô. High, mesmo que seja esse high com outra brother, você vai. É Aí, isso, cara, é. Isso. Então tem que colocar aí, pô, porque é duas brothers pra mim. na minha E cabeça. será que isso não se. Tipo, o Rei High também não é. O Rei High também a gente não tem que tirar dali, do Duas Brothers, e usar size baixo, que nem a gente viu lá naqueles spots. Peraí, só uma coisa. E deixar o Duas Brothers só com Dama High e Vala High. Qual que é a pergunta? Alguém perguntou algo? Desculpa. Pô, porque a gente lembra do Rei High, que era Duas Brothers? Será que os meninos falaram pra separar o Ice High com o Brother, né? Será que o Rei Ah. High não é a mesma lógica e tem que usar Small Size linear mesmo? Tá, mas Eu essa é uma dúvida, né? acabei de mandar para o Will aqui se ele considera isso daqui que é um Ace High ou Double Broadway. Para falar a verdade, para mim até então eu não colocaria o Ace High como Broadway, saca? Para mim as Broadways era tipo figuras. Mas esses dias até a gente entrou nessa discussão, ele também, acho que ele também considera isso daqui talvez como Double Broadway. Daí iria, o que faz total sentido, né? Duas cartas altas no bordo com vantagem de range de nuts, a gente quer colocar muita ficha. Então, possivelmente isso daqui vá para. E daí o Dama 10, que é o que importa no caso do combo, nesse caso aqui, ele iria para mais check na minha visão. Então, iria para uma size polar de big size. Mas vou esperar a resposta dele aqui para ter convicção, depois eu passo para vocês. Mas para mim, é... enfim, vamos continuar o baile aqui, esperar, acho que talvez ele me responda, acho que consigo dar ainda nessa aula aqui para você. E aqui mais um bordo, né? Aqui também seria Double Brother. Double Vamos dar uma brother. olhadinha aqui numa resposta teórica, ver se ele vai. Tá meio que mixado. Então é. Ah, a parte boa é que se eu tiver certo, se vocês estiverem certos, whatever, né? Bet. Ok, Não é blank. linear, pô. Não, é não? Não. Você diz flop? Esquece, esquece, esquece. Não. Mas vai. Deto, blank, geométrica. Acho que até faz sentido com o nosso combo nesse caso aqui também. Qual que seria a bet aqui agora, Vitinho? Ah, 27. é Aí na é tabela. simples, né? Se for na tua teoria, se você tiver correto, é simples, né? O cara tem 27, tem que fazer metade do que caiba aqui o 27 dividido por 2, tá certo? Não, não, tem que ver lá na tabela quanto que é no SPR2, quanto que é o geométrico. É, 62, 35. Ah lá, 62, sessenta né? e dois. Você vai para duas streets, é 62 turn e 62 river. Vai bater aqui? Nossa, Vai. 14, 10. Não. Bate, pô. Bate, porque vai chover 17, vai ser 9, aí vai ficar chuvar 18 e 36. 18 e 20 e pouquinho, entendeu? É, que teria que ser um pouquinho menor que 10, né? Mas se você É, botar 10, 18 em Pode ser 35, 8, né? 8 e alguma coisa e. é. Por Mas aí. eu entendi que você tinha falado que a gente faria uma size que seria a mesma size river. em porcentagem. Ah, em porcentagem. Então, se você fizer B62 aí no turn, o seu chove vai ser B62 river, sacou? Ah, saquei. Legal. Isso é pra, tipo, por questões de MDF, né? Tipo, pra você não desviar muito e o cara não conseguir, tipo,
de exploitar muito o River e tal, enfim. Tem um pouco disso aí, né? Foi basicamente o que o Cezinha fez aqui, o 9.8. Que máquina, hein, Cezinha? Que O isso? Cezinha é uma máquina, né, Uma cara? máquina, cara. À frente do tempo, ele já sabia antes não. Ah, Ice Rei, bom, aí a ok. Lua. É, bordo baixo, size polar. Aliás, É, polar big eu, size. eu Agora conectado, né? bate RNG. Será que a gente beta 95% das vezes por 66% de size rei? Não, Não, né? ele tinha caído. Aqui, ó. Checaria. Ó, eu pensei que estava só isolado aqui com o Cebet no flop, mas não. Checou. E aqui E vai ser a agora? próxima aula como a gente vai jogar. Ah, tá, próximo. Tá. Vala 2. Ah, esqueci de falar um pouco sobre o pré-flop, né? Inclusive, né? Mas o Vala 2, ele tá no quadrado? Não. Ah, é do 2 ao 5, né? Valete. É, tá certo. Do Vala 5 ao 7,5. Então, o caminho aqui seria frequência, isolou. 50%. É do Ei, Valete ao 7 ou é do Valete ao 8 a coluna do quadrado ali? Do Valete 5 ao 7,5 aqui fecha o quadrado, Tá. tá? E aqui, ó, dependendo do estágio do torneio, a gente vai usar a frequência e os Ah, essa demais. seria uma boa de check, né? Como? É porque, tipo, essa já seria uma boa de ter um pouco no check, né? Você tá Porque colocando no flop, você disse? isso no flop, porque, tipo assim, já vai ser. Tipo, vai ser big size, né? Com duas Broadways. Isso, Aí. Big Size, estratégia polar. Ó. Nem ferrando que o Vala 2 vai ter 92% de frequência de bet aqui, né? Ah, sim. Esse kicker de merda. Então seria um check, leva pro Esse kick é turno, de merda. e daí a gente vai. Ó, esse cenário já seria interessante, né? Que a gente tá matando o cara nas probes de leite, mesmo com o próprio top pair, né? Com dois pares mais ainda, tá? Tá, vamos lá, vamos ver mais umas aqui. River, Zola. Agora fica a dúvida ali das Double Broadway, mas de qualquer forma vai ser Big Size nesse primeiro momento, estratégia polar. Aqui provavelmente a gente vai cobrir quase todo o NRG, mas a gente vai apostar certamente 27%. E agora a gente faria size alta e iria agora para dois terços, completando o draw com dama e tudo mais. Tá casando a ideia da guideline com as mãos que a gente viu para vocês? Tá. Hoje Dúvidas? eu tenho Perguntas? uma dúvida assim meio tipo conceitual assim do porquê dessa mudança de direção, sabe? Tipo, a gente tinha tipo muitas guidelines em diversas nodes diferentes do jogo ali e tal, para meio que exploitar desvios do field ali, né? E Aham. por que que sair dessas guidelines para um plano de jogo mais teórico assim? Acho que um pouco dessa resposta eu dei no começo. Nas streets, nas streets iniciais, o field não está abrindo para a gente grandes desvios. A defesa de Sebet, a organização de. Apesar de eu ter trazido aqui para vocês uma forma de pensar o range de ISO muito mais rápido, e próximo da teoria, vocês há de convir comigo que todos aqui já estavam próximos do range que a gente propôs ali, tá certo? Sim, sim, Não era sim. tão difícil, não era tão difícil isolar o Vala 5 e isolar o Ice Rei. Não. Então, nós não temos muitos exploits no flop e até no turn. Então, a ideia é deixar vocês muito bons no flop e no turn para a gente pegar um MDA puro no river. Mas mais do que isso, é, a depender de como a gente estruture o nosso jogo pré e flop, a gente vai abrir o leque para mais exploits do que a gente tinha até então. Porque a gente não fazia uso E eu já sentia falta disso. Não nesse cenário específico, mas a gente não estava conseguindo imprimir uma grana da prob do cara no turn. E agora a gente vai ter. A gente não estava ganhando uma grana do range que a gente deixa o cara ir até o turn, que a gente dá delay de c-bet e aposta river, ou a própria delay de c-bet turn. Então vão abrir ramificações aqui para a gente ganhar uma grana que não estava ganhando. A proposta final, na minha opinião, é que a gente vai chegar nos estágios finais do torneio com mais fichas, vai chegar mais nos estágios finais. Fora que vocês vão ficar melhores. O avanço de average buy-in ou o salto técnico aqui é para ele ser
gradual e significativo, tá? Cara, eu tô muito otimista. Isso eu queria já faz tempo, apesar de eu ser, como que eu posso dizer, apaixonado por MDA, e vocês sabem o quanto que eu estudo ali a parte dos desvios, mas ter um jogo bem afinado na teoria vai fazer com que a gente tenha exploits bem mais significativos e vivos também, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquei devendo fazer algumas mãos aqui no pré. A ideia era fazer a drill pré. Eu Como que acho que pré-flop é o mais de boa. Na real vai ser É mais de mais boa, mas o, deixa eu mais pagar esse o. conteúdo aqui só aqui. Começar do início aqui, 50%. O small da call. Vou ter o printzinho aqui da. Aqui. Então essa vai ser a nossa, é exatamente como a gente isolou. E vamos ver se por base disso e customizado. Esse aqui dá 8,2. Vai estar aqui 50%. Aqui pediu 84. Vamos para check. Matou. Dama 6. A gente não, na nossa guideline a gente não usa. Checou. Ás 5. Na nossa guideline 25%. Vai ter pelo menos 10. Betou. Filha da mãe tem menos lá, ó. Aqui é fácil você fazer 50 mãos e gabaritar tudo com dois vezes, tá? Mas filha da mãe já me tirou uma frequência Eu não ali. não entendi esse ASO 5 por que que tava errado. Que ele dá, Ele não, ó, então, né? ele não tá errado, tá? Você tem frequência, só que ele pedia 10% de frequência, ele Acima de tinha... 10, não era? Cara, não chegou, desculpa, ó, pode dar pra voltar aqui. Se era acima de 10% Não, e ele é Ele diz Era no 25, mínimo menos que tá 10, 10. errado. tá? Era menos que 10. Ué, Era então menos ele que dá 10. Ó, dá ele pede pelo menos 10 e o filho da mãe aqui tá com quanto? Peraí. 5, acho. Ele tá com, estratégia na real. eu tava achando que era Olha, ele tá com 25. 4, ele tá com 4,6, sacou? Eu tava Então, achando que era 25 o ASO 5 off. Mas é na nossa. Mas é na nossa não, estratégia. Isso, ele é. é na nossa, só que Digamos aqui assim. no RNG ele pediu, ou Ele seja, a pediu gente tá 10, é. certo na nossa, mas tá errado ali no sisteminha da Isso. drill. Por isso que eu falei pra você não bitolar em drill, saca? 9,8. Ah, 9,8 é interessante, ó. Aqui eu não coloco, mas é capaz ele ter. E como ele pede 7, provavelmente ele vai ter 7% de ISO. Mas eu vou errar aqui porque a gente estaria na nossa, tá? grid Checou. check. Ó, acabei acertando. Na real, aqui ele tá exatamente como tá na minha. Acho que em algumas outras estruturas ele vai entrar. 8,6, interessante. 8,6 está um pouco acima, seria 25 na nossa. Aqui ele pede 92, não vai ter 92. 4,3, ele entra na nossa, só que pede 61, não vai ter 61, check. Então só o ICE 5 por enquanto, né? Não tem 70, check. 37, não tem 37, check. ICE 6, ó, cara, a gente tá matando daí no caso nessa. E aqui é teórico total, né? Então a gente vai pro pós-flop muito bem. ICE 6 não vai ter 55, check. Enfim, como o próprio TTU diz, aqui é muito simples. 10 e 8 é interessante, tá? Ele não vai ter 50, mas ele entra em algumas, tá? Ele tá um pouco isolado, ele vai entrar em algumas. Checou, matou. Acho que suave, né? Aqui a parte do pré-flop não tem erro, cara. Então, vocês vão pro pós-flop com um range bem desenhadinho aqui. É a garantia de sucesso. Claro, daí é legal vocês interpretarem o 25% de left, o 100%, mas como eu disse, se você usar aqui isso daqui para todos os cenários, você já vai estar melhor do que está no freestyle, mas dá para ser melhor ainda usando ali uma ideia de estágio do torneio. Eu vou ficar devendo para vocês a resposta se isso daqui é um Ace High ou Double Brother, mas eu acho que vocês já estão certos. E vão me certificar se o Vitinho. Mas acho que a própria planilha ali do Léo, eu acho, né? A própria planilha que vocês trouxeram ali, ela já elucida que o geométrico é diferente do que eu coloquei. Mas eu vou ver o que que o Will fala disso, se ele quer que a gente pense na geometria ou se a gente vai pensar em fazer caber tudo no Você River. vai mandar essa tabela também, né? Vou mandar tudo para vocês aqui. Só não vou mandar já o Excel, senão eu vou dar o spoiler da aula futura e eu quero que vocês cheguem lá. Mas aqui, ó,
Essa tabelinha que você fez dos ranges ali É, mesmo. vai ter aqui tanto a Frequência. tabela quanto a imagem. Deixa eu já colar aqui, ver se chega legal pra gente aqui. Black. Não, na verdade é no negócio. Não sei porque tem outro servidor para aula, mas tudo bem. O cinza. Deixa eu ver como que ficou esse arquivo aqui que eu dei Ctrl C, Ctrl V, né? Acho que suave, né? E agora o branco. Caso ainda assim tenha alguma dúvida, eu estou à disposição. Senhores, ó, tem até a cara do Elite estudando aqui. Logo eu vou liberar a planilha para vocês também. Deu para pegar a ideia? A aplicabilidade, vocês acham que vai rolar? Se for para jogar agora à tarde com isso daqui em mãos? Rapaz, você sabe que eu. Eu acho que pré-flop e flop, suave, assim. Tá. Agora, turn que vai ser um pouco mais complicado. Cara, o turn talvez seja um pouco desconfortável chegar lá e pegar a range e apostar como a gente comentou. Mas ele é, na verdade, a guideline é muito mais simples, né? Blank, size polar. Aliás, blank, size alta. E, e qualquer outro bordo, 2/3. Então, até acho que talvez seja street mais fácil de ser aplicado. Agora, flop, que a gente tem uma guideline que é ser seguida. Indicaria que vocês façam drills antes de ir para o game, tá? Treinar isso, masterizar, para estar bem. Mas no grind vocês vão ter exemplos, daí marca a mão e depois vê como deveria ser jogado. Eu sei que sair agora à tarde grindando com uma tabela do lado não é o que vocês querem e não quero. Notem que, ainda que a gente vá para um âmbito bem mais complexo, que vai forçar essa evolução, nós fizemos o máximo possível para trazer o mais simples possível da estratégia, né? Tipo, tem uma guideline ali e vai bater muito próximo da teoria quando não cravar na teoria as opções que vocês vão ter, tá? Exporta esse drill, por favor, Gelos. O drill que a gente fez na aula. Espera aí que eu talvez até tenha um drill aqui já. HU é esse daqui. Putz, esse drill aqui é uma chatice, né, cara? Eles poderiam fazer de uma forma diferente. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Tô mandando ali no chat, tá? Só aumenta pra mim a planilha ali, só pra tirar um print. Vai ficar mais fácil. Já, já vou, só um pouquinho. Tá. Documentos, trio ISO. Mandei aqui no branco e agora tem que mandar no. Mandei lá. O que que você queria, Teteu? Só aumenta a planilha ali. Aí, tá ótimo. Se bem que tá tudo colado ali, tá? Ah, você colocou E ali? aqui eu tenho Ah, uma então. imagem também, que se você quiser a imagem, esse link aqui acho que vai. Vou mandar o link aqui no Não, chat. não, você Vocês. mandou ali, pô, que tu veja. Mandei tudo já. Senhores, perguntas finais? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram tirar agora? Eu Por tenho falado enquanto com não, ele. tem que revisar e depois tirar dúvida. Size geométrico, escolher um único tamanho, mesma porcentagem do pote em cada street. É o que o Vitinho falou, né? Que seja a mesma É isso mesmo. porcentagem. Tá de parabéns, viu, Vitinho? Isso mesmo. Quanto à porcentagem. Valeu. Vamos tirar uma última dúvida aqui, gente. Eu vou parar de gravar. More. Quando que eu paro de gravar?